Bom dia, tudo bem? Bom dia a você, meu irmão da Igreja Batista Pão e Vida, graça e paz a todos. E a você também que está participando ou vendo este vídeo, eu quero convidar todos vocês, nesse momento, a gente participar um pouquinho da palavra do Senhor, dar atenção, dar ouvidos, voltarmos para a atenção de podermos ouvir um pouco da mensagem, da palavra, do recado de Deus que o Senhor tem para falar em meu coração, falar em seu coração através da palavra dele, através do Espírito Santo do Senhor. Eu quero convidar você aqui no capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, começa aqui no capítulo 5, e o Senhor Jesus vai falar das bem-aventuranças, do bem-aventurado. Então, quem é o bem-aventurado diante de Deus? O que significa, então, assim, ser bem-aventurado para o Senhor Jesus? Está além de um estado assim emocional de felicidade, O bem-aventurado, meus irmãos, é aquele que já se curvou ao domínio do Senhor Jesus, o Rei Senhor Jesus. O bem-aventurado é aquele que que desfrutará da aprovação de Deus, tá? É de um destino assim, ele desfrutará de um destino eternamente satisfatório na presença do Senhor. Esse é um bem-aventurado para o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi esse o objetivo, então, da vinda do Senhor Jesus Cristo até nós, para nos fazermos bem-aventurados. Você já desfruta então assim dessa bem-aventurança em seu coração? Veja o que diz João 5:24. João diz: olha, na verdade eu vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, para o Senhor Jesus, esse sim é um bem-aventurado. Aqui na leitura da palavra, Jesus estava ali diante de uma grande multidão, no Sermão do Monte, e ele então começa ali a falar para aquela multidão. As pessoas se aproximam do Senhor Jesus com muito interesse de querer aprender, de querer ouvir a palavra do Senhor. E você também que está ouvindo essa mensagem, essa palavra, é importantíssimo também essa coisa chamada interesse, vontade de querer ouvir o recado de Deus para o seu coração. Quem sabe que é nessa palavra o Senhor vai tocar em sua vida, tocar no seu coração, tirar toda a sua tristeza, toda a sua mágoa, sua amargura, tirar toda a sua incredulidade, abrir os seus olhos, lhes conceder fé, lhes conceder graça, para que você tenha um bom entendimento, então assim, do nosso Senhor, nosso bom Deus. Então o Senhor Jesus vai chamar vai dizer do bem-aventurado. No versículo 13 ele vai começar dizendo o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o humilde de espírito aqui, Jesus não está afirmando que a pobreza de bens materiais lhes dá o direito de salvação ou vida eterna. Às vezes nós interpretamos de forma errada, pela pessoa viver uma extrema pobreza, ela é humilde. Não, o que o Senhor está dizendo aqui, que Jesus está dizendo que o humilde espírito é aquele que reconhece a sua miséria, o seu estado de um pecador, e que se arrepende, que confessa e pede perdão, e confessa o Senhor Jesus Cristo. Esse sim é um verdadeiro humilde de espírito para o nosso bom Deus. Segundo a bem-aventurança aqui, versículo 4, ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque eles serão assim então consolados. O choro é daqueles que sentem a necessidade de dar glórias a Deus, e sentem as suas próprias misérias. Então esses então choram porque querem louvar, querem glorificar a Deus. Muitas das vezes as suas próprias misérias os impedem. Quinto, bem-aventurado então é os mansos, porque eles herdarão a terra, assim diz o Senhor. A mansidão aqui é uma postura espiritual, meu irmão, tá?
uma postura espiritual de humildade e de submissão a Deus. Veja ali o grande exemplo do que o Senhor Jesus Cristo nos dá nesses versículos, falando de humildade, de mansidão. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, de espírito. Aprendamos então assim com o nosso Senhor Jesus Cristo o que é realmente ser manso, o que é realmente ser humilde de espírito, como chorar diante do Senhor, como ter essa necessidade de dar glórias e glorificar a Deus. No verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque esses então assim serão fartos, serão alimentados. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida. Quem comer desse pão e quem beber dessa água nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, porque Jesus é a fonte de inspiração, de justiça. Jesus é o pão que nos alimenta. Se temos fome, se temos sede, Ele não nos deixa com fome, Ele nos alimenta, tirando de nós assim, nos saciando assim toda a sua justiça, a sua paz que vem em nossos corações através da sua pessoa. No verso 7 diz o seguinte: bem-aventurado então aqui os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia de Deus. Primeiramente, nós precisamos reconhecer que Deus é misericordioso. Esse é o nosso primeiro passo. E depois nós precisamos sermos colocados diante do nosso próximo, diante então assim dos seus erros, diante dos meus erros, dos nossos próprios erros, eu e você, e não julgar, não culparmos, não apontarmos Deus, não queremos tomar o lugar de Deus como sendo o justo juiz. Então nós precisamos assim também, assim entendermos que nosso Deus é misericordioso, Ele é o nosso próprio exemplo, e que nós também devamos ter misericórdia, não somente do nosso próximo, como também de nós mesmos, que muitas vezes nós precisamos ter. O 8 aqui fala que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração. A limpeza do coração, que não tem nada a ver, meu irmão, com uma pureza cerimonial, uma pureza assim moral, nem com a pureza adquirida com os nossos próprios méritos. Observe que o limpo de coração aqui que o Senhor está falando são aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Esses sim são limpos, puros de coração. O seu coração se tornou mais alvo, mais limpo, mais branco do que a neve, perdoados assim então por Cristo. Esses sim são os bem-aventurados limpos de coração. Verso 9 diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados então assim filhos de Deus, os pacificadores. Essa paz é uma paz espiritual. Jesus disse que eu dou a minha paz, não dou a minha paz como o mundo dá, mas Ele dá a paz que vem do Espírito dele. São aqueles que foram então ali reconciliados com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo, ali na cruz. Então nós voltamos a ter paz, voltamos a ter comunhão com Deus. Aquela comunhão, aquela paz que nós perdemos ali quando caímos em pecado. Ali na cruz do Senhor Jesus Cristo, então Ele nos dá essa oportunidade de podermos voltarmos para Deus e reconciliarmos com o Senhor e voltarmos então a termos comunhão e termos paz com o Senhor. Veja Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, então nós temos assim paz com Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. É uma paz que nos leva a amar até mesmo, meus irmãos, que às vezes nós não nem entendemos, até mesmo os nossos próprios inimigos. Então essa paz ela vem do Espírito Santo do Senhor. Versículo 10 e 11 aqui, do capítulo 5, ele diz o seguinte, que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vocês quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês, tá?
Se a nossa conduta, meus irmãos, forem reta, forem justas, conduta de um verdadeiro cristão, ou seja, o mundo então assim, ele não conseguirá então assim nos suportar, porque o Senhor disse que porque nós somos discípulos dele, discípulos de um novo reino, se perseguir o mestre, perseguirão também os seus discípulos, né? Lá no Velho Testamento, os profetas também foram perseguidos, porque eles foram leais a Deus. Por isso, então, eles pagaram ali o preço social de rejeição e o preço espiritual da perseguição ali do inimigo e seus agentes, tá? No versículo 12, o Senhor Jesus disse ali no Sermão do Monte: bem-aventurados sois vocês, alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande o galardão de vocês nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, tá? Então essa é a mensagem que o Senhor queria passar, que o Senhor tem passado para nós nesse momento. E bem-aventurado é você que der espaço para o Senhor Jesus, que der espaço para que o Senhor possa trabalhar na sua vida, trabalhar no seu coração, que você possa dar espaço de mudanças, de ouvir a palavra de Deus, de se arrepender e pedir perdão. Veja o exemplo da mansidão de Cristo. Quero concluir essa mensagem aqui dizendo para você o seguinte, que para você ser chamado de bem-aventurado, é preciso entender dessa transformação interna, transformadora espiritual em sua vida. Só o Senhor Jesus pode te dar, pode te proporcionar. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E eu serei achado de vocês, achado de vós, diz o Senhor. Que Deus o abençoe ricamente, em nome de Jesus.